Nós acabamos de ler Mateus capítulo 12, os versículos 20 até o versículo 24. Algumas cidades são citadas aqui. Esses nomes que aparecem aqui no texto são nomes de cidades. Por exemplo, versículo 21. Aqui fala de Corazim, Betsaida. Depois vai aparecer a cidade de Tiro, de Sidom. Depois lá no versículo 23 aparece o nome de Cafarnaum. E ainda no 23 aparece o nome de Sodoma. Bom, são nomes de cidades, né? São nomes de cidades. E Jesus está falando aqui, em especial, de 3 cidades. Que ele vai dizer a cidade de Corazim, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum. São 3 cidades por onde Jesus passou e onde ele realizou muitos milagres. Muitos milagres. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram abençoadas pela presença do Senhor nessas cidades. Ele vai falar que se em outras cidades por onde ele não passou, e aqui ele cita, por exemplo, a cidade de Tiro, a cidade de Sidom, ele vai citar depois a cidade de Sodoma, que foram lugares por onde ele não fez milagres, por onde ele não passou. E ele vai dizer que aquelas cidades por onde ele passou e fez milagres, elas serão julgadas com muito mais justiça do que as outras cidades por onde ele não passou. Se nós formos pegar esse texto e a gente atualizar esse texto, o que significa isso? Que a pessoa que conhece a Deus, a pessoa que já teve encontro com Deus, a pessoa que um dia já esteve na presença do Senhor, que um dia já ouviu a palavra, para essa pessoa existe um nível de cobrança muito maior do que aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de ouvir a palavra. Existem pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Existem países, existem dentro do nosso próprio país, lugares onde as pessoas estão afastadas. E elas ainda não foram evangelizadas, elas ainda não foram alcançadas. Nos grandes centros, né, é difícil nós pensarmos num lugar onde ninguém ouviu falar de Jesus. Por exemplo, em São Paulo, não tem como a gente falar que a pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Não tem como. Certamente ela já ouviu falar. O texto ele é muito claro em dizer que se aquelas pessoas, se aquelas cidades onde eles não ouviram falar do Senhor, se naquelas cidades eles tivessem ouvido falar, certamente eles teriam se arrependido. E aqueles outros lugares por onde Jesus foi e fez tantas coisas, muitos viram, presenciaram, porém não se arrependeram, não se converteram de verdade. O que esse texto, qual que é a lógica que esse texto está trazendo para a gente? Esse texto fala de conversão, ele fala de mudança. Esse texto está falando sobre a gente ouvir a palavra de Jesus, ouvir a pregação e se arrepender. Percebe que o que eu comentei com vocês alguns dias atrás foi sobre João Batista, né? Lá no capítulo 11, aqui, os versículos antes desse. E João Batista foi um exemplo de alguém que pregou a conversão, arrependimento, a mudança de vida. E as pessoas ouviam as pregações de João Batista e elas se convertiam. O que Jesus está dizendo? Que existem pessoas que ouvem, mas elas estão cauterizadas, elas são duras. Porque ouvir não significa que a pessoa está colocando no coração. Às vezes a pessoa é só ouvinte. Sabe quando você liga a televisão, e a televisão está lá ligada e você está aqui fazendo alguma coisa? Você está até ouvindo um barulho, né? Mas se eu perguntar, o que está passando lá? Você fala, não sei, eu estou ouvindo um barulho aí, mas eu estou aqui cozinhando, eu estou aqui fazendo alguma coisa e eu não estou muito atento. É igual a pregação. Às vezes a pessoa está até assim parada, ouvindo, né? Ouvindo a palavra, ouvindo o ensinamento, mas a palavra não... Parece que ela não entra no coração. Parece que ela não penetra e ela não causa o efeito que ela pode causar, que é o efeito da mudança e do arrependimento. E às vezes também acontece o contrário. Teve um profeta na Bíblia, que vocês já ouviram falar, chamado Jonas, que Deus enviou ele até a cidade de Nínive,
E quando ele chegou em Nínive para pregar, ele falou, olha, Deus vai destruir essa cidade se vocês não se arrependerem. E ele saiu pregando por todas as ruas daquela cidade, por toda aquela região, foi pregando. Mas ele foi pregando e não foi vendo o que foi acontecendo. Ele só foi andando para frente. Mas por onde ele passou, as pessoas estavam ouvindo aquela palavra e elas estavam pensando. O rei ouviu dizer, o rei começou a pensar. E ele não viu, mas todo aquele povo se converteu a Deus e se arrependeu, né? Às vezes a pessoa está ouvindo a palavra, a gente também não sabe como ela está ouvindo. Às vezes a gente acha, aquele irmão ali não está mudando nada, mas às vezes aquela palavra está penetrando no coração dele, no coração dela, e está causando efeito. Então Jesus vai dizer, bom, se os milagres tivessem acontecido em lugares que não aconteceram os milagres, aquele povo teria se convertido. Mas parece que vocês que viram tantas coisas não estão se convertendo, não estão se arrependendo. Então esse texto ele fala, além de falar da conversão, do arrependimento, esse texto fala sobre o reconhecer a obra de Deus. E tem pessoas que elas têm a dificuldade de reconhecer aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Não reconhece aquilo que Deus fez, de onde Deus tirou. Não reconhece a dádiva de Deus. Não agradece a Deus. Às vezes a gente só começa a agradecer e valorizar as coisas quando a gente perde, né? Eu ouvi relatos de pessoas que sobreviveram esse Covid, que ficaram internadas e tudo, e quase morreram, que quando elas saíram dessa experiência, elas começaram a reconhecer, a ver, a olhar para uma flor e ver Deus na flor, a olhar, né, na natureza e valorizar a natureza, valorizar o filho, a esposa, o pai, a mãe, mas nunca tinha feito isso, nunca tinha feito. E precisou passar pela aprovação, pelo vale, pela dificuldade, para reconhecer Deus nessas coisas. Lugares aqui, como Jesus cita, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, foram lugares que ele passou e fez coisas grandes, milagres. Mas parece que as pessoas elas não estavam muito atentas. Parece que aquilo ali não mexia com elas. E eu tenho aprendido a agradecer a Deus nas mínimas coisas que ele tem feito na minha vida. Porque eu vejo Deus nas pequenas coisas. Amém? Hoje eu estava vindo para cá, como eu disse para vocês, e chegou um momento da estrada que a estrada simplesmente parou, né? E a gente vem tão rapidinho para cá, mas de repente parou. E eu peguei ali acho que 10 ou 12 quilômetros com o trânsito bem parado, bem travado. Mas ainda assim, eu não tenho coragem de murmurar, de reclamar. Não tenho coragem de fazer isso. Porque às vezes eu acho que até numa hora como essa, Deus está fazendo alguma coisa, né? Deus está me livrando, Deus está falando com alguém, Deus está falando comigo. Deus está ministrando algo na minha vida. Às vezes alguma coisa dá certo para mim. Poxa, quando dá certo eu fico muito feliz. Dou glória a Deus, eu agradeço ao Senhor. Mas às vezes não dá certo. E quando não dá certo, a minha atitude ela deve ser o quê? A mesma. Deus sabe porque não deu certo. De repente, se tivesse dado certo, isso lá na frente, isso ia ser um problema na minha vida. Então a gente precisa ter esse sentimento de gratidão. Essas cidades que Jesus cita, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, foram cidades que ele passou e as pessoas não eram gratas. Jesus estava ali curando. Paralítico de Cafarnaum, Jesus morou em Cafarnaum, gente. E aquele povo não se arrependia, não se convertia, não se abria, né? Aquelas pregações de Jesus. E outros lugares que ele não foi. Se ele talvez tivesse ido, esses lugares teriam se convertido de fato. A grande verdade é que eu quero já caminhar para o fim. Que vocês estão aqui hoje, ouvindo essa palavra, né? Tendo essa oportunidade de recomeçar a vida de vocês. Existem milhares de pessoas que gostariam de estar no lugar de vocês. Que gostariam de ter essa oportunidade. Ou não tem força, ou não tem forças para estar aqui dentro. Ou não tem apoio de ninguém para estar aqui dentro. Ou nem sabem que existe esse lugar. E talvez se soubessem, eles abraçariam essa oportunidade que vocês estão tendo. Que é a oportunidade de recomeçar.
né? Que é a oportunidade de refletir na vida e recomeçar a vida de vocês, do jeito que vocês querem recomeçar. Aqui a gente não obriga ninguém a fazer do nosso jeito. Vocês recomecem, vocês vão buscar os destinos de vocês, os trabalhos de vocês, as amizades, a família. Vocês vão retomar a vida de vocês. E eu respeito aquilo que vocês escolhem. Mas é importante sim valorizar e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor está me dando uma chance. Que eu possa sair daqui realmente curado. Que eu possa valorizar estar aqui dentro. Que eu possa valorizar a oportunidade que a minha família está me dando, que a igreja está me dando, que eu estou me dando. Porque você está se dando essa oportunidade. Você não está se sabotando. Você está aqui lutando contra as próprias vontades, buscando a sua cura. E eu creio que Deus vai abençoar cada um de vocês. Amém? Então, essa palavra eu acho ela bem interessante. Ela tem esse sentido, né? Jesus cita esses nomes de cidades, mas aqui, gente, aqui poderia ser os nossos nomes, né? Ao invés desses nomes de cidades aqui, poderia ser os nossos nomes aqui no lugar deles. Que a gente possa, de fato, valorizar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos aplaudir Jesus.